Olá, começa agora mais um programa Farmacêutico Mais Saúde. Seja por tentativa de suicídio, acidentes individuais ou erro de administração, o uso indevido de medicamentos intoxicou mais de 138 mil pessoas no Brasil entre 2008 e 2012, uma média de 27 mil pessoas intoxicadas por ano. Os dados do Cinetox, Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas do Instituto Fiocruz, também mostram que entre 2008 e 2012 ocorreram 365 mortes causadas por medicamentos, uma média de 73 ao ano. Já adivinhou qual é o tema dessa edição, não é? Isso mesmo, nós vamos falar sobre intoxicação por medicamentos. O farmacêutico Jackson Rapkiewicz é quem vai esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto. Não saia daí, voltamos já depois do intervalo. Hoje vamos falar sobre mais um tema importante para a sua saúde e para a saúde pública: intoxicação por uso de medicamentos. E para esclarecer esse assunto, convidamos o Dr. Jackson Rapkiewicz. Ele é farmacêutico, mestre em farmacologia e gerente técnico-científico do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Dr. Jackson, é verdade que os medicamentos estão entre as substâncias que mais causam intoxicação no Brasil? É verdade, Daiane. De acordo com o Cinetox, os medicamentos têm sido já há vários anos as substâncias que mais causam intoxicação no Brasil. Então, de todos os casos de intoxicação, cerca de 30% deles são causados pelo uso de medicamentos. Se a gente for ver de todas as substâncias que causam intoxicação, os medicamentos estão na frente. Os casos de intoxicação por medicamentos são maiores do que aqueles causados por metais, por exemplo, por substâncias de limpeza, agrotóxico e várias outras. E por que isso ocorre, doutor, se os medicamentos são desenvolvidos para curar e prevenir doenças? Então, isso é uma reflexão interessante. Por que os medicamentos são campeões de intoxicação, já que eles são desenvolvidos para beneficiar as pessoas? E a resposta é que acontecem acidentes relacionados com os medicamentos, acontecem erros de administração, uso abusivo. Então, por exemplo, as pessoas elas erram na dose, erram na posologia, né? Então elas tomam mais vezes o medicamento do que seria necessário. Então tudo isso acaba contribuindo para que ocorram as intoxicações. E além disso nós temos as intoxicações intencionais, que são aquelas pessoas que tentam suicídio utilizando altas doses de medicamentos. Dr. Jackson, nossa equipe preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver. Com medicamento, não se brinca. Ao se automedicar, a telefonista Salete sofreu uma intoxicação medicamentosa. Eu estava sentindo dores de cabeça, calafrios, dores no corpo e muita tontura. Sintomas de uma gripe. Eu decidi tomar um paracetamol que eu tinha em casa. Eu tomei o paracetamol por 2 dias. Os sintomas pioraram, onde a minha filha teve que vir urgente para minha casa e me levar no hospital mais próximo. Senti muita dor de cabeça, náuseas e uma tontura muito forte. E depois desse dia, eu nunca mais tomei medicamentos sem orientação. Então, o recado é esse: ao tomar um medicamento, consulte sempre o farmacêutico. Então, doutor, num caso de emergência com o uso inadequado de medicamentos, a quem podemos recorrer? Isso é importante a gente deixar claro para a população que não se deve administrar leite, por exemplo, para a pessoa que se suspeita que foi intoxicada. Existe esse mito de que você deve dar leite. Então, a recomendação é que não dê nenhum alimento, nenhum líquido e também não induza vômito na pessoa. O correto é encaminhar essa pessoa para um atendimento, para um pronto atendimento, e lá sim vai ser verificado que tipo de substância foi ingerida, qual foi a dose, e dependendo do caso podem ser utilizados antídotos, que são substâncias que neutralizam a ação do medicamento, ou pode ser feita uma lavagem gástrica, enfim. Cada caso vai ser analisado individualmente, mas não se deve
utilizar leite e nenhum outro produto desse tipo. E quando for levar a pessoa, de preferência, levar junto a embalagem do medicamento que foi consumido. E tem algum telefone específico para as pessoas ligarem em caso de intoxicação? Existe um número nacional do Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológicas. Esse telefone é o 0800 722 6001. As pessoas podem recorrer a ele para buscar informações sobre intoxicações. Inclusive, os próprios profissionais de saúde podem recorrer a esse telefone quando houver uma situação em que há uma suspeita de intoxicação. Doutor, quais medicamentos estão mais frequentemente envolvidos com intoxicações? Bom, são vários, né? São uma gama aí de medicamentos que aparecem nos casos de intoxicação. São comuns, por exemplo, os analgésicos, mesmo aqueles analgésicos comuns que você compra na farmácia sem necessidade de receita, eles estão envolvidos em intoxicações. Também aparecem medicamentos que são sedativos, calmantes, antidepressivos, antimicrobianos. Então, vários tipos de medicamentos estão envolvidos em intoxicação. Daria um destaque aí aos analgésicos opioides, que são aqueles derivados da morfina, que eles aparecem em vários casos, não só no Brasil, mas em outros países, entre as substâncias que mais causam intoxicação. Ok, doutor. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre intoxicação em crianças. Agora, vamos conferir as dicas do quadro Bem-Estar. Acompanhe. O cafezinho é uma paixão nacional, mas os efeitos do café no organismo são controversos. Siga nossas dicas para aproveitar melhor essa bebida. O café tem uma poderosa ação antioxidante, ajuda no emagrecimento e na prevenção de várias doenças. O uso diário reduz as chances de estresse e Alzheimer. Mas o segredo para obter esses benefícios está na quantidade. O indicado é tomar até 3 xícaras por dia. Quando consumido exageradamente, o café passa a ser o vilão, causando mal-estar associado à pressão alta e ansiedade. Por isso, não se esqueça, fique com o café na medida certa. Com a publicação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a homeopatia, a fitoterapia e a acupuntura, entre outras, foram introduzidas na rede pública. Informe-se sobre essas práticas em seu município. O acesso deve ser gratuito. O SUS é seu. Use. Defenda. O assunto de hoje é intoxicação por uso de medicamentos. Quem conversa comigo sobre esse tema é o farmacêutico Jackson Rapkiewicz. Doutor, e as crianças também se intoxicam com medicamentos? Também se intoxicam. Os dados do Cinetox mostram que cerca de 40% das intoxicações por medicamentos acontecem em crianças menores de 10 anos de idade. E por que isso acontece? Porque ou a criança tem acesso fácil ao medicamento que está dentro de casa, ou porque alguém administra o medicamento de forma errada para ela. Então, é bem importante que os medicamentos em casa eles fiquem trancados, né, de preferência trancados em um armário para que a criança não consiga ter acesso. E também é importante que as crianças não sejam estimuladas a usar os medicamentos. Então, é até comum que os pais digam para a criança, olha, o medicamento é saboroso, faz crescer, faz ficar forte, e o medicamento ele tem um aspecto bonito, né? A criança pode achar que ele é um doce, uma bala. Então, a gente não deve estimular a criança com essas frases, porque são bem comuns as intoxicações em crianças. Dr. Jackson, como farmacêutico, quais são as suas orientações para que as pessoas evitem intoxicações por medicamentos? São orientações que até parecem meio bobas, meio óbvias, mas, por exemplo, você não deve utilizar medicamentos no escuro, né? Então, às vezes, a pessoa levanta à noite e vai utilizar um medicamento, não vê direito a caixinha, não vê a dose que ela está utilizando, e isso pode fazer com que haja uma quantidade errada, né? Que a pessoa consuma uma quantidade errada. Então, é importante que tenha iluminação, que você consiga ver o rótulo do produto
e consiga dosar exatamente a quantidade que você necessita. Também as pessoas não devem misturar medicamentos diferentes na mesma embalagem, porque é comum que as pessoas queiram diminuir o volume e acabam descartando as caixas e colocando vários medicamentos dentro da mesma embalagem. Então, quando você for utilizar esse medicamento no futuro, você vai achar que ele é o que está marcando ali na embalagem. Então, isso pode fazer também uma confusão. E, por fim, é importante que a pessoa não tenha nenhuma dúvida ao administrar o medicamento, que ela se informe na bula do produto, que ela se informe com o farmacêutico na farmácia, com o prescritor do medicamento, para que a hora que ela for tomar o produto, realmente ela tenha certeza do que está tomando e a quantidade que é necessária para ela. Tá aí as dicas preciosas do Dr. Jackson. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que quem está nos assistindo vai ter mais cuidado com o uso de medicamentos. Obrigado, foi um prazer. Vamos conhecer um pouco mais sobre a profissão farmacêutica? Acompanhe o quadro Farmacêutico em Ação. O que é de fato terapia nutricional? Então, sempre que um paciente ele não consegue se alimentar de forma adequada, ou ele não pode se alimentar porque tem um impedimento clínico, ou ele não pode absorver os nutrientes, ele tem indicação para terapia nutricional. Todo bebê prematuro com um peso abaixo de 1.500 gramas, ele não, mesmo que ele receba o leitinho materno, o intestino dele não funciona adequadamente para poder absorver os nutrientes. Então, todo bebê de muito baixo peso, ele necessariamente vai precisar de nutrição parenteral. Já na criança e no adulto, por um período, eles conseguem suportar, mas é um período curto, porque é o que ele tem de reserva. A criança tem um metabolismo muito acentuado, então ela precisa de repor essa composição corporal muito mais rapidamente do que um adulto, e um adulto já tem uma reserva um pouco maior, mas todos eles não conseguem sobreviver. Pacientes que foram submetidos a uma perda muito grande do intestino, por exemplo, eles vão precisar de nutrição parenteral para o resto da vida para poderem sobreviver. A nutrição parenteral é assim chamada porque ela contém na sua composição todos os nutrientes necessários para a manutenção da sua composição corporal. E nessas situações é que entra o farmacêutico colaborando com o que pode, o que não pode receber, quais são as ações de cada um dos nutrientes, e orienta a família em relação aos cuidados com a administração, com a conservação do produto, enfim, N ações é que vão estar garantindo que a nutrição parenteral, a farmacoterapia possibilitem a condição de vida desse paciente. O Farmacêutico Mais Saúde de hoje fica por aqui. Você pode rever estas e outras edições do programa no canal YouTube do Conselho Federal de Farmácia. Obrigada pela sua audiência e até o próximo. Tchau!